futebol nunca mudou tanto quanto nos últimos anos. O jogo que amamos está cada vez mais posicional, e os times buscam os poucos espaços oferecidos por sólidos sistemas defensivos. A busca pelas brechas vem da pressão constante e passes curtos, não mais pelo drible, por aquela pifada genial. Estamos perdendo a memória dos grandes craques, e talvez a posição que mais saiu prejudicada dessa virada é a do maestro. Aquele camisa 10 que desequilibra com uma assistência, que sabe o momento de cadenciar e de atacar, que sabe como e quando pisar dentro da área. Acima de tudo, é reverente, é craque e sabe disso. Hoje vamos falar de uma espécie em extinção. Vamos falar de Djalminha. Esse canal não é muito adepto dos signos, da astrologia, mas falaremos. O sagitariano Djalma Feitosa Dias nasceu em 9 de dezembro de 1970, em Santos, São Paulo. Muita gente diz que ele tem o dom, mas ao olhar para as origens dele, dá para entender muito bem de onde ele tirou esse QI de futebol elevadíssimo. Djalminha é filho de Djalma Dias, zagueiro e fundamental para o Palmeiras na década de 60, quando Alviverde montaria sua primeira academia de futebol. O defensor também acumulou mais de 50 jogos pela seleção, ou seja, tudo começou muito cedo para o Djalminha. Por mais que seja nascido em Santos, Djalminha cresceu no Rio de Janeiro, onde seu pai entrava em campo pelo Botafogo, já na reta final da sua carreira. Assim como outros craques brasileiros, ele começou a despontar ainda na infância. A habilidade tinha como inspiração os grandes craques da década de 80, além de alguns veteranos que ainda desfilavam seu futebol, como Garrincha e Djalma Santos. Tudo conspirou para que Djalminha entrasse rapidamente em um grande clube, e a escolha não poderia ter sido mais interessante. Pensando no grande momento vivido pelo futebol nacional, Djalminha ingressou nas categorias de base do Flamengo, clube que dominou a década de 80 no país, mesmo tendo o arquirrival Vasco da Gama como clube do coração, influenciado pelo seu grande ídolo, Roberto Dinamite. Depois de colher os frutos de uma geração extraordinária, capitaneada por Zico, Júnior, Leandro e companhia, o Flamengo pensava em manter a hegemonia justamente pelo mesmo caminho. Sob o lema "Craque, o Flamengo faz em casa", o clube começou a apresentar os próximos passos à próxima geração, que não deixaria a peteca cair. Entre Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Fabinho e Piá, quem se destacava mesmo era Djalminha. O crescimento do meia foi exponencial, daquelas ascensões que só se vê em um grande craque. A mídia e o próprio Flamengo já o tratava como gênio quando tinha apenas 16 anos. Foi com essa idade que Djalminha entrou para disputar um treino da seleção brasileira de Masters, galera mais antiga, se assim podemos dizer, e simplesmente acabou com o jogo. O domínio foi tanto que ofuscou até mesmo Pelé, camisa 10 eterno e rei do futebol, que já estava aposentado há algum tempo. Djalminha era um verdadeiro pandemônio para os adversários, mas esses passos importantes na base revelaram algo que também seria um tema ao longo da sua carreira: o seu temperamento. Nascido e criado como boleiro, da pelada, da rua, o craque não se escondia das discussões e estava sempre preparado para brigar. Era tanto futebol que nem mesmo a cabeça quente pôde tirar o meia do seu devido lugar, que era nos profissionais do Flamengo. A estreia viria em 1989, em partida contra o América do Rio, vencida por 1-0. Quem promoveu essa experiência foi Tele Santana, justamente conhecido por domar esses espíritos livres em prol do grupo. Ele jogaria mais uma partida naquele ano, que seria o seu último, sem protagonismo pelo Flamengo. 1990. A nova década começou frenética para Djalminha. Logo no início do ano, o meia despontou como a principal referência técnica na primeira campanha vitoriosa da história do Flamengo na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição mais importante de base do futebol brasileiro. Tamanha era a força de Djalminha que nem mesmo o Corinthians, maior campeão da história do torneio, pôde segurá-lo em um sonoro 7-1 na semifinal, em que o camisa 10 marcou incríveis 5 gols. Djalminha ainda seria importante na final, concedendo assistência para que Júnior Baiano sacramentasse o título com um golaço por cobertura. Djalminha estava no topo do mundo, mas em um clube como o Flamengo, o público sempre quer mais. A referência era Zico, agora aposentado, um fato que, segundo o próprio jogador em entrevista, era inalcançável. A pressão era grande, porém, pela performance na Copinha, era impossível que o Flamengo esperasse mais para ver o meia entre os profissionais. Treinado por Jair Pereira, Djalminha conseguiu espaço rapidamente e foi um dos jogadores que mais jogou pelo Flamengo naquela temporada. O meia-atacante terminou o ano de 1990 com 7 gols em 41 jogos, sendo fundamental na conquista invicta da Copa do Brasil, a primeira da história do Flamengo.
Os 2 anos seguintes também foram de glórias. O Flamengo voltou a ser campeão em 91 do Campeonato Carioca, mas o grande desabrochar de Djalminha foi em 92, quando ele ajudou o rubro-negro a se sagrar pentacampeão nacional. Esse meio-campo formado ao lado do Maestro Júnior encantou o Brasil. Djalminha marcou o mesmo número de gols que na sua estreia, 7, em grande eficiência para um meia, apenas 28 jogos. O craque começava a dar indícios de que seria gigante, mas o destino traçou suas linhas, e essa explosão não seria no Flamengo. O título nacional colocou os egos no caminho do rubro-negro, e Djalminha acabou se desentendendo com o Renato Gaúcho durante um Fla-Flu no Rio-São Paulo. Aquele jogo tem outro fator curioso. Foi disputado em Niterói, terra natal do narrador e editor desse humilde canal. Djalminha e Renato são amigos nos dias atuais, mas naquele fatídico dia a pancadaria seria sincera se a turma do Deixa Disso não tivesse apartado. Como Renato já era um craque, consagrado e campeão, e Djalminha, apesar da promessa, era um garoto, o Flamengo optou por convidar o nosso herói a se retirar, como nos tempos de escola. Djalminha não queria sair, mas acatou a decisão pela falta de clima, mudando totalmente o rumo da sua carreira. A personalidade de Djalminha era inigualável, e ele rapidamente encontrou uma nova casa em Campinas, quando o Guarani o contratou. O craque finalmente tinha um time para chamar de dele, e, sem decepcionar, o primeiro ano foi esplendoroso. Ele participou de mais de 28 gols em apenas 49 partidas. Essa roda do destino do nosso herói ainda tomaria os rumos do Japão, já que Djalminha foi contratado pelo Shimizu S-Pulse por cerca de 6 meses, antes de retornar ao interior de São Paulo para o novo encanto do Brinco do Ouro da Princesa. Nesse retorno, Djalminha atuou ao lado de figuras importantes do futebol brasileiro, como a dupla Luizão e Amoroso, que faria história em clubes como São Paulo, Corinthians, Flamengo e Vasco da Gama. Aquele ataque municiado por Djalminha realmente colocou o Guarani em outro patamar, e o Bugre conseguiu resultados expressivos, como o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de 94. Ao todo, Djalminha marcou 47 gols em 96 jogos. Era só questão de tempo até que ele recebesse uma ligação de outro gigante brasileiro, e ela veio no ano seguinte. O chamado chegou de outro verde do estado de São Paulo, o Palmeiras, que na época era o atual bicampeão brasileiro e contava com um patrocínio milionário da Parmalat. Djalminha chegou em meados de 95 e viu o dinheiro do Verdão ser bem utilizado em reforços como o já conhecido Luizão, o lateral esquerdo Júnior e o técnico Vanderlei Luxemburgo. Isso porque o elenco já contava com nomes como Veloso, Cafu, Rivaldo e Miller. O ano seguinte seria de expectativas gigantes, e com o professor no comando, o início foi avassalador. Os treinos já davam indício daquilo que aquele time poderia fazer, mas o desempenho dentro de campo superou os sonhos do torcedor do Palmeiras. Os primeiros passos foram de peso, contra um Grêmio atual campeão da América e um Borussia Dortmund, sim, exatamente, que venceria a Liga dos Campeões na temporada seguinte. 2 vitórias e uma sonora goleada por 6-1 nos alemães. Tudo conspirava para um campeonato paulista de expressão do Alviverde. O Paulistão daquele ano foi disputado em turno e retorno, com 16 equipes, ou seja, um longo período para o Palmeiras aproveitar o seu esquadrão. Liderado por Djalminha, o Verdão aplicou múltiplas goleadas históricas, bem ao estilo massacre mesmo. Ferroviária, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto. Todos sofreram derrotas por mais de 5 gols de diferença. Para ter uma noção do tamanho da profusão de gols, a vitória contra o Mojimirim por 3-0 foi considerada magra pela imprensa paulista. O Palmeiras ainda venceu praticamente todos os clássicos, incluindo um absurdo 6-0 diante do Santos, na Vila. No fim, o Palmeiras foi campeão incontestável, com incríveis 92% de aproveitamento. Curiosamente, o único a bater o time de Luxemburgo na competição foi o Guarani, ex-clube de Djalminha. Acima de qualquer resultado, a diversão do elenco era nítida. Djalminha, assim como os outros, viveu uma época de muita felicidade por jogar em uma equipe tão azeitada e recheada de craques. Ele ainda contribuiu para 15 dos 102 gols do Palmeiras na competição. Aquele ataque realmente ganhou o apelido do ataque de 100 gols, né? Faz sentido. Recorde absoluto e democrático, já que o Porco não teve o artilheiro do torneio. Paulistão, no entanto, foi uma espécie de conto do Ícaro para o Palmeiras. A equipe de Luxemburgo voou perto demais do auge e acabou não conquistando nenhum título de expressão naquela temporada. Perdeu para o eventual campeão tanto na Copa do Brasil, para o Cruzeiro, quanto no Campeonato Brasileiro, para o Grêmio. Apesar dos fracassos, Djalminha conquistou todos os prêmios individuais possíveis no futebol, sendo eleito o melhor jogador do Brasileirão pela revista Placar e levando a bola de prata e de ouro para casa. Até aquele momento, o ano de 1996 seria o melhor da sua carreira e um novo desafio esperava.
A grande fase no futebol nacional pavimentou o caminho para que Djalminha fosse, finalmente, lembrado pela seleção brasileira. O técnico Zagallo convocou o craque do Palmeiras para a disputa da Copa América, na Bolívia. Contando com o talento do Djalminha para municiar a dupla Romário e Ronaldo, que depois ficaria conhecido como o duplo R, no ataque, a Canarinha ainda tinha nomes como Tafarel, Denilson, o Show e Zé Roberto. Djalminha foi titular ao longo de toda a disputa da Copa América, marcando na estreia diante da Costa Rica, naquele foi o primeiro gol do Brasil, e na semifinal contra o Peru, em que ele fechou um sonoro 7-0. Djalminha não esteve em campo na final por conta dos efeitos da altitude, mas isso foi um mero detalhe, e a seleção se sagrou campeã da Copa América em final contra os donos da casa. A taça foi a única de Djalminha com a camisa da seleção brasileira, já que o craque ficou fora da Copa do Mundo de 98 por opção de Zagallo. Mais uma vez em sua carreira, Djalminha viu uma porta fechar para outra abrir, e ele foi contratado pelo Deportivo La Coruña naquele verão europeu. O resto é história. Djalminha finalmente encontrou o ambiente perfeito para si no La Coruña, jogando ao lado de vários brasileiros como Mauro Silva e Flávio Conceição, além de boas peças como Roy Mackay e Pauleta. 97-98 e 98-99 já tinham sido temporadas de grande exibição, mas ninguém estaria preparado para o que o Deportivo de Djalminha faria perto da virada do milênio. Em dupla implacável com o centroavante Mackay, Djalminha ditava o ritmo de um Depor que começou a jornada goleando o Alavés por 4-1, mantendo excelente sequência até emplacar a liderança de La Liga. Essa dobradinha com o atacante holandês lembrava os tempos de Brasil, quando pareado com Luizão, bem no estilo papum. Geralmente a assistência perfeita vinha de Djalminha para finalizações precisas de Mackay. A fase era boa, mas o Deportivo não conseguia desgarrar do Real Madrid e Barcelona, os dois clubes mais hegemônicos do futebol espanhol. Até que o dia 6 de fevereiro de 2000 chegou. O La Coruña enfrentaria os Galácticos, um time que já contava com Raul González e outras peças importantes, e tinha sido campeão da Europa há apenas 2 temporadas. A vantagem era toda dos merengues no papel, mas o que se viu no Riazor naquele fatídico dia foi o maior show de futebol da história do Deportivo La Coruña. Mordidos pela plasticidade do elenco do Real Madrid, os jogadores do Depor entraram em campo para dar a vida e sufocaram os Galácticos ao longo de toda a extensão dos 90 minutos. Mackay, Victor e Tulo Flores 2 vezes também marcaram, mas a noite era inteira do craque brasileiro. Primeiro, Djalminha marcou em cobrança de falta perfeita. Depois, acumulou uma série de grandes jogadas que poderiam ter resultado em gol. O grande lance mesmo viria no primeiro tempo, quando Djalminha fez um passe de carretilha jamais visto no futebol europeu. Algo realmente revolucionário, deixando pelo menos metade do time do Real Madrid com o queixo caído e a bola estava rolando. A atuação rendeu olés da torcida do Deportivo e uma salva de palmas para o craque brasileiro. A reverência não seria em vão. Mais de 3 meses depois, o Deportivo La Coruña se sagrou campeão espanhol pela primeira vez na sua história, ao vencer o Espanyol dentro da sua fortaleza por 2-0. Com gols de Donato e Mackay. A campanha terminou com 21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, com o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. Djalminha fechou o ano como vice-artilheiro do time no torneio e recebeu o carinho de mais de 200 mil torcedores nas ruas de La Coruña. O craque havia chegado no seu auge. As glórias continuaram na temporada seguinte, quando o Deportivo conquistou a Supercopa da Espanha logo de cara, ao vencer novamente o Espanyol, com gols de Djalminha na decisão. O foco maior, não tenha dúvida disso, era a Liga dos Campeões. E os de La Coruña voltaram a fazer história. Liderados por um Djalminha encapetado, o Deportivo passou em primeiro no grupo que tinha Juventus, Hamburgo e Panathinaikos. Foram 2 vitórias e 4 empates, deixando de fora os italianos e alemães, grandes favoritos do grupo no processo. O regulamento da Champions League daquele ano era diferente, e o Deportivo precisou disputar uma nova fase de grupos, dessa vez contra rivais de maior peso, como PSG, Galatasaray e Milan. Mas o Deportivo não sentiu a pressão em nenhum momento e novamente conseguiu a liderança daquele certame com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os gigantes do grupo novamente ficaram pelo caminho e os espanhóis avançariam junto com os turcos. O sonho do título acabou somente nas quartas de final. A péssima atuação no jogo de ida contra o Leeds, na Inglaterra, provou ser demais para uma remontada, ainda que Djalminha e companhia tenham ficado a apenas 1 gol do empate no agregado. O campeão daquele ano seria o Bayern de Munique, que venceu o Valência na decisão. Se o Depor fez história no cenário continental, o âmbito nacional acabou sendo deixado um pouco de lado mesmo. A eliminação precoce na Copa do Rei deu o tom,
e a arrancada na reta final não foi o suficiente para tirar o título de La Liga do Real Madrid. Mesmo assim, a campanha é lembrada com muito carinho pelos torcedores do Deportivo, que viram Djalminha fazer o Barcelona bailar em pleno Camp Nou, além de uma vitória histórica sobre o Valência no estádio Mestalla. Tudo caminhava bem para Djalminha e para o Depor, mas um episódio mudaria novamente os rumos da carreira do craque. Dessa vez foi para pior. Por tudo que apresentou ao longo do ciclo da Copa, Djalminha era a figurinha certa em 2002. Mesmo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o craque continuou sendo convocado por Filipão e até balançou as redes em amistoso contra a Arábia Saudita, há cerca de 6 meses do Mundial. O grande problema de Djalminha, no entanto, apareceria na pior hora possível. Não é segredo para ninguém que Djalminha foi um cara de temperamento explosivo durante sua carreira, recebendo cartões vermelhos evitáveis. Mas a principal fonte de irritação daquele momento era o técnico Javier Irureta. Djalminha não concordava com as ideias do treinador, e os atritos nos treinamentos eram constantes. Segundo o jogador, Irureta tinha a mentalidade de time pequeno, e estava satisfeito com uma vaga na Copa da UEFA. Em um desses atritos, Djalminha discutiu feio com um dos auxiliares, e quando Irureta chegou para apartar a situação, os dois trocaram xingamentos, e o craque deu uma leve cabeçada no seu comandante. Como ninguém viu Djalminha sendo xingado, Irureta ficou totalmente na razão, e teve motivos para colocar o craque do time no banco em uma final de Copa do Rei contra o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu. O Deportivo acabou vencendo os merengues naquela decisão, e Djalminha esteve em campo por apenas 5 minutos. Como a repercussão do caso foi gigantesca, Filipão optou por deixar o bad boy de fora da Copa do Mundo, assim como Romário, que tinha o mesmo problema temperamental. Para a vaga do craque do Deportivo, o Filipão levou o jovem Kaká, que sequer entraria em campo naquele Mundial vencido pelo Brasil, o 5º da história da seleção brasileira. A ausência de Djalminha foi muito lamentada. Realmente, ele era um dos melhores jogadores do Brasil naquele momento. Os atritos com Irureta fizeram com que Djalminha deixasse o Deportivo. Sem clima, ele foi emprestado ao Áustria Viena por uma temporada, voltou a La Coruña para uma última passagem, mas já não tinha o mesmo gás e acabou encerrando a carreira no América, tendo disputado apenas uma partida. Aos 34 anos, segundo o próprio Djalminha, faltava tesão para entrar em campo e dar a vida por cada bola perdida. Djalminha pendurou as chuteiras de trava, mas isso não quer dizer que ele abandonou totalmente o futebol de imediato. Só 2 meses depois da aposentadoria, ele entrou no showball. O estilo de jogo era perfeito para o craque, que ainda tinha técnica de sobra, mas estava sem preparo físico. Ele conquistou o Mundialito da modalidade pelo Brasil em 2006, sendo artilheiro, e ganhou outros títulos brasileiros pelo Flamengo, clube que o projetou. Realmente o ciclo se fechou. Atualmente, Djalminha é comentarista dos canais ESPN. O mais comum no futebol atual é o jogador fazer o básico, aquele arroz com feijão que o técnico pede para cumprir o esquema tático, tentando vencer no erro do adversário. Djalminha era o oposto disso, irreverente, sem medo de errar. O craque conquistou as torcidas por onde passou e mostrou a sua arte a todos que gostariam de desfrutar. Foram quase 20 anos de chapéus, carretilhas, golaços, assistências. Até o pênalti com cavadinha ele trouxe para o Brasil. Tudo isso sem levar nenhum desaforo para casa. Djalminha deixava tudo em campo. Por isso foi tão especial e nada vai apagar sua história.